A gente vai retomar, então, o assunto da aula passada, fazendo um resumo rapidamente das 3 leis e partir para os exercícios. Quando eu montei essa aula, o que eu pensei? A gente vai ter que... Qual que é o problema de estudar a lei de Newton? A infinidade de situações que vão aparecendo no decorrer da história, né? Então a gente começa com aqueles probleminhas mais básicos, de calcular uma força resultante, depois entra na questão dos blocos, né? Depois passa para o problema dos blocos com atrito, depois passa com o problema dos blocos com atrito e o plano inclinado, depois entra na questão das polias, que são as máquinas, né? Os sistemas mecânicos, deformação de mola. Então, assim, a ideia é que nessa sequência de aulas a gente vá aos poucos estudando esses casos. A primeira coisa que a gente fez ontem, ou na aula passada, né? Esse ontem é para quem está assistindo ao vivo, é enunciar as 3 leis. E aí o que a gente vai fazer na aula de hoje é aplicar elas em problemas, tá? Então, para começar, vamos lembrar umas coisinhas, e aí vocês têm a oportunidade de perguntar alguma coisa, tá? Primeiro, vamos lembrar, redefinir ou falar novamente aqui o conceito de força. Força. Assim, do ponto de vista de movimento, porque lembra que força pode provocar deformação, né? As forças podem manter um corpo parado, em equilíbrio, né? Mas do ponto de vista de movimento, que é o que a dinâmica vai mostrar para a gente, né? A dinâmica basicamente estuda os corpos em movimento. Então, para esse tipo de situação, a força ela faz o quê? Ela modifica o vetor velocidade. Então, ela é um agente que altera o vetor velocidade. Beleza. Só que essa alteração ela pode acontecer em 3 situações. Ela pode acontecer em termos de módulo, em termos de direção e em termos de sentido. Já que a gente está falando de velocidade, que é uma grandeza vetorial. Essa alteração de módulo, de direção e de sentido, ela é chamada de aceleração, também vetorial. Tá? Então, sempre que eu falar velocidade, sempre que eu falar aceleração, a gente está falando de vetor, ok? Muito bem. Dentro dessa premissa, o que o Newton percebe olhando para a natureza, né? Tipo, olhando para a maçã cair da árvore, como retratam, né? A primeira propriedade é uma propriedade chamada de inércia, tá? Ou não sei se é uma propriedade, vamos chamar a inércia de uma condição cinemática. É uma condição. Essa condição ela acontece toda vez que a força resultante sobre o corpo é zero, né? Por que a gente gosta de citar a questão de que a força resultante é zero? Porque um corpo pode ter várias forças cuja resultante se anula, ou não ter força. Sei lá, imagina o corpo lá no meio do universo. Teoricamente, ele está quase isento de força sobre ele. Então, nessa condição, o corpo estaria em inércia, tá? Como é que você identificaria um corpo em inércia dentro dessa condição? Ou o corpo está em repouso, ou, pasmem, que essa é a ideia que a gente martelou muito na aula passada, ele está em movimento. Um corpo sem força, ou com força resultante zero, pode estar em movimento. Só que é um movimento especial. É um movimento retilíneo e uniforme. E aí eu quero que você perceba o seguinte, porque você já tem base para isso. Quando eu falo que o movimento é retilíneo, eu falo que a aceleração centrípeta dele é zero. Ele não faz curva. Não tem aceleração centrípeta. E, quando eu falo que o movimento é uniforme, eu estou dizendo que a aceleração tangencial vale zero. Tá? Lembrando que a aceleração tangencial é aquela que altera basicamente o módulo da velocidade. Tá? Então, não é uma novidade isso para a gente meio que discutiu.
tá? Antes, né, da aula de ontem. Beleza. Aí a segunda lei, ela trata de uma outra condição. Então, a inércia é uma condição, desde que a resultante seja zero. A outra condição é quando a resultante não é zero. É diferente de zero. Aí o Newton vai dizer que essa força resultante, ela causa no corpo uma aceleração. Só que essa aceleração vai depender de um fator, da massa do corpo. Né? Na aula passada, a gente falou muito sobre isso no final da aula, sobre a questão de a gente poder atribuir à massa, na verdade, uma propriedade não química. Né? É até um pouco bizarro imaginar que massa tem quantidade de matéria. Não é bem isso. A massa é a capacidade que um corpo tem de, quando submetido a uma força, ganhar velocidade. O que a gente observa? Que quando você aplicar uma força num corpo, ou uma força resultante, né? Quanto maior a massa do corpo, menor vai ser a aceleração dele. Então, para pensar. A massa é uma espécie de... Vamos pensar assim. Quanto maior a massa, maior a vontade do corpo de ficar em inércia. Por quê? Porque a inércia é basicamente a ausência de aceleração. Então, se você aplica uma baita força num corpo, e mesmo assim ele acelera pouco, é porque ele tem uma constante inercial alta. Faz sentido, né? Constante inercial. Tá? Para a gente tentar tirar um pouco essa ideia química da massa. Não que ela seja errada, mas não é muito correta. olha o que eu acabei de falar, né? Não que ela seja errada, mas não é muito correta. Tudo bem. Bom, aí daqui, né, você vai ter um estudo de forças, né? A gente vai falar da força normal. Vamos estudar a força-peso. A gente já falou da força-peso, né? Na aula de ontem. Tá? Vamos estudar a força de atrito. Vamos estudar a força elástica. Tá? Vamos estudar como é que essas questões todas ficam num plano inclinado. Então, você teria plano horizontal ou plano inclinado. Tá? Então, vai criando esse mapinha na tua cabeça para as coisas que você vai ter que saber durante essas aulas. Tá? A gente vai estudando caso a caso. Tranquilo? Bom, aí vem o terceiro tópico, né, que a gente discutiu, que é a ideia de ação e reação. Tá? Ação e reação, ela nada mais é do que a constatação de que forças ocorrem entre corpos. Tá? É uma interação entre corpos. Tá? Essa ideia de interação entre corpos, eu até falei sobre isso também na aula passada, ela é usada na teoria mais moderna da física, que é a teoria de campo. Tá? Então, sabe aquelas partículas que a gente ouve? Ah, o bóson, o nuon, o gluon, o quark, né? O neutrino. Todas essas partículas, elas interagem por meio de forças. Então, a ideia do Newton, que é uma ideia de mais de 200 anos, ela é aceita até hoje nesse sentido. Quer dizer, força não é uma coisa que só um corpo faz. Ele estabelece uma certa conexão com outro corpo. Não importa que força seja, tá? Beleza. Então, a força, a gente resume ação e reação basicamente assim, né? A força que um corpo A exerce em B é igual a menos a força que o corpo B exerce em A. Acabou. Né? Então, um exercício sempre que a gente vai fazer durante as questões aqui é sempre tentar achar ação e reação. Então, achou uma ação? Cadê a reação dela? Porque muitas vezes, ao achar a reação, você vai conseguir resolver os problemas. Tá bom, gente? Tranquilo? Até aqui.
Acho que agora dá para a gente começar os exercícios, né? Falamos um pouquinho. Então, podem tirar print, se vocês quiserem aqui já, por gentileza. Let's. Então, vamos lá. Questão número 1. Tá? São 16 questões, né? Então, eu acredito que a gente consiga fazer pelo menos metade, eu acho que a gente consegue. Vai depender dos comentários que eu resolva fazer também na aula, nos exercícios, né? Então, ele fala assim, né? Verifique que as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. Tem as 3 aqui. A. Se a resultante das forças que atuam no corpo é nula, certamente esse corpo está em repouso. A gente pode colocar um falso para essa frase. Pela palavra certamente, né? A condição, na verdade, ele pode estar em repouso. Então eu posso escrever assim, repouso ou MRU. Pronto. Tá aqui. Beleza. B. Se a resultante das forças que atuam no corpo é nula, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Perfeito. Verdadeiro. Ele pode, né? C. Aí sim. Se a resultante das forças que atuam no corpo é nula, ele está em repouso ou em MRU. Beleza. Verdade. Tá? Tranquilo? Só para a gente poder aquecer aqui. Vocês vão perceber que as questões que vêm na sequência basicamente trabalham com bloquinhos, né? Por que os bloquinhos são interessantes? Porque a partir deles a gente consegue explorar vários conceitos. Conceito de tração, o conceito de força de contato, né, entre os blocos, beleza? A questão número 2 é para dar uma pitadinha de movimento circular. Porque a gente vai ter uma aula só para movimento circular. Né? Na verdade, a gente vai dividir o assunto em 3 pedaços. Esse é um pedaço que a gente está estudando. Depois vem outro pedaço que a gente vai descrever as forças de atrito, normal não, inclinado e tal. E aí a última aula é para movimento circular, com a força centrípeta. Aqui ele fala assim, uma pequena esfera realiza um movimento circular uniforme numa mesa horizontal lisa no sentido anti-horário. Ele mostra ali a setinha. Ao passar pela posição P, o fio que mantém a esfera na trajetória circular se rompe. Esquematize a trajetória realizada pela esfera. Bom, vamos aproveitar para a gente poder falar um pouquinho de movimento circular uniforme de novo, né? Olha, vamos imaginar então a trajetória circular, tá? Aqui está o centro dela, supostamente. E vamos colocar a bolotinha aqui 1 milésimo antes da corda quebrar. Antes de acontecer essa cena aqui que você está vendo, ó, que a corda estourou. Porque eu preciso que você entenda o que tinha antes para entender agora isso aqui. Então, antes da corda quebrar, um momento antes dela quebrar, tinha alguém fazendo uma força para a trajetória se manter circular. Quem era que estava fazendo essa força, gente? Né? Quem é que estava atuando aqui como uma força centrípeta? Aqui, ó. Eu vou colocar essa força para dentro aqui, ó. Tá? Eu posso chamar de força centrípeta, ok. Mas eu vou identificar essa força. Quem é essa força que eu posso chamar de centrípeta? Essa força se chama tração. Era a corda que estava puxando ela para dentro. Então, essa corda imprimia no corpo uma aceleração para dentro. Tá bom. Só que ao mesmo tempo, eu tenho aqui o vetor velocidade. Aqui está o vetor velocidade. Esse vetor velocidade, é que o meu desenho ele não está muito bem coordenadinho, né? Mas ele é um vetor tangente à trajetória.
Então, essa velocidade é uma velocidade tangencial. Você está percebendo que a aceleração centrípeta e a velocidade estão em eixos diferentes? Então, a gente pode concluir que a tração ela causa uma aceleração centrípeta. Tudo bem. Lembra que a gente calcula essa aceleração centrípeta por v² sobre r. O que a aceleração centrípeta varia? Ela varia a direção e o sentido da velocidade. Ela está fazendo isso com a velocidade. A velocidade continua do mesmo tamanho. Por isso que ele fala que o movimento é circular uniforme. A velocidade está do mesmo tamanho. Tá bom? Agora, o que acontece? Imagina que eu tenho um botão que eu desligue a tração. Eu vou lá e aperto, pum, desliguei a tração. Na hora que eu desligo a tração, o que acontece com a aceleração centrípeta? Ela some. Quando a aceleração centrípeta some, não tem mais quem varie o vetor. O que acontece com esse vetor, gente? Ele passa a não variar mais em módulo, que ele já não variava. Ele não variará mais em direção e sentido. Ou seja, ele vai desenvolver um movimento retilíneo uniforme. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. Quando não há aceleração centrípeta, o vetor velocidade apresenta módulo, vírgula, direção e sentido constantes. Gente, que movimento é esse? Onde o vetor velocidade apresenta módulo, direção e sentido constante. MRU. É o famoso saiu pela tangente. Então, a partir do momento que a corda estourar, o corpo desenvolve uma trajetória retilínea. É? Tudo bem? Beleza. MRU. É como se você desligasse a força, né? E agora eu vou fazer um comentário para vocês sobre essa questão, que ela vai ficar um pouquinho de reflexão para nós, tá? Vamos imaginar que em vez da tração, a força que estivesse mantendo esse corpo aqui perto dele fosse a gravidade. Tipo assim, imagina que isso aqui é o Sol. Imagina que isso aqui é a Terra. Imagem fora de escala, né? Tá? A força que atrairia a Terra ao Sol é a gravidade. Sabe como é que o Einstein começou a questionar essa gravidade? Ele falou, peraí, tem alguma coisa estranha. Porque na cabeça dele ele pensou assim, a luz do Sol, ela demora 8 minutos para chegar na Terra. Peraí, estão me chamando aqui. Olha essa pergunta. Se tivesse uma pessoa, acho que é isso, uma pessoa presa, é isso? Na esfera? A atração ia ser igual ao peso? Peraí, como assim? Deixa eu entender essa pergunta. Se tivesse um peso nessa esfera... a questão é o seguinte, se a gente considerar que a esfera tem peso, não sei se é isso que você está pensando, nesse ponto aqui, ó, a força centrípeta seria a tração mais o peso, nessa situação, né? Porque o peso estaria apontando também para o centro, né? Não sei se é essa a tua dúvida, tá? Mas se não for, você bota aqui de novo no texto. Tá? Porque dependendo de como... então é isso. Porque, por exemplo, se ela está aqui, ó, aí a história é outra. Se a esfera está aqui, ó,
A força centrípeta é tração menos peso. É uma outra pegada, tá? Porque lembra que a centrípeta está sempre apontando para dentro, tá? É isso mesmo. Então, o que eu estava contando para vocês é que, olha o que o Einstein pensou, para você ver se o cara não era um gênio. Imagina que aqui é o Sol, então está aqui o Sol, e aqui nós temos a Terra. Claro que no caso do Sol e da Terra, o que mantém a Terra em órbita? Gravidade, não uma atração. O que o Einstein pensou? Falou, peraí, se eu desligasse o Sol, vamos imaginar que eu tirasse o Sol daqui. A luz do Sol, ela demora mais ou menos 8 minutos para chegar na Terra. Certo? Então, quer dizer, se eu tirasse o Sol, a luz demoraria, a luz, que é a coisa mais rápida do universo, demora 8 minutos para chegar na Terra. Tudo bem. Mas se eu tirar o Sol, desapareceria a gravidade. Se a gravidade é uma força, ela não pode ser mais rápida que a luz. Então, quer dizer, se eu tirasse o Sol daqui, nós íamos demorar 8 minutos para escapar da órbita. O Einstein não acreditava nisso. Ele falou, não é possível que se eu tirasse o Sol daqui, a Terra ia demorar 8 minutos para perceber que não tem gravidade. Ele começa a questionar a gravidade como sendo uma força, por quê? Porque se a gravidade existisse, no momento que você tira o Sol, a gravidade deveria desaparecer imediatamente. Só que como é que pode isso acontecer se nada é mais rápido que a luz? Então você está dizendo que a gravidade seria uma entidade mais rápida que a luz? Então, a partir desse questionamento, ele começou a investigar essa tal gravidade. E aí chegou, obviamente, a uma situação de que ele falou, olha, realmente não existe gravidade, o que existe é uma outra questão. Tá? Bom, beleza, podemos passar para a questão número 2? Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos lá, então. Questão número 3. Sobre um corpo de 50 quilogramas, são aplicadas 4 forças de intensidade. 2, 3, 5, 8. Está ali. Conforme mostra a representação a seguir. Determine o módulo da força resultante, bem como a aceleração imprimida por corpo por ação dessa força fictícia. Então, quando ele pede para a gente achar uma força resultante, ele está dizendo assim, olha, imagina que você pudesse substituir todas essas forças por uma única. De tal maneira que essa única tivesse o mesmo efeito das outras. Essa seria a força resultante, né? Eu costumo comparar, sempre que eu dou essa aula, eu sempre lembro disso, cara, não sei porquê. Eu costumo comparar a força resultante com aquele conceito que a gente tem na eletricidade de resistor equivalente. Né? Tipo, o que é um resistor equivalente? Se eu pudesse trocar todos os resistores por um, qual seria o valor dele? Se eu pudesse trocar todas as forças por uma única, qual seria o valor dela? Isso é a força equivalente, é a força resultante. Aqui é um bom momento para a gente brincar de composição de movimentos. Porque, veja, você tem forças no eixo X horizontal e tem forças no eixo Y. Então, presta atenção nisso, gente. Quando você aplica forças em eixos diferentes, o que acontece com o corpo? Ele vai acelerar nos dois eixos. Ele vai acelerar para a direita, e eu percebo isso claramente, porque a resultante no eixo X é maior para cá, ó, e ele vai acelerar para cima. Quer dizer, ele está fazendo dois moves ao mesmo tempo. Claro que para um observador, ele vai ver uma outra coisa. Alguma coisa ele vai ver aqui. Um movimento curvo, sei lá o que diabo ele vai ver. Mas dentro daquela ideia de separar as coisas, eu posso calcular uma resultante aqui, depois eu vou calcular uma resultante aqui, e calcular a resultante das resultantes. Não sei se vocês entendem essa ideia. Então, ó, a força resultante no eixo X
ela vai ser F4 menos F1, que dá igual a 8 menos 2, 6 newtons, para a direita. Então, eu já vou imaginar meu corpo com uma força resultante no eixo X igual a 6 newtons. Tá aí. Agora eu vou fazer no eixo Y. No eixo Y, a resultante, ela vai ser F2 mais F3. Tá? Que dá 8. Para cima. Fy igual a 8 newtons. Então, na verdade, para um observador que estiver em repouso, veja, para um observador que estiver em repouso, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar uma resultante. Tá? A resultante está aqui, ó. Tá bom, gente? Que vale 10 newtons, né? Olha o triângulo pitagórico de novo aqui, ó. 8, 6 e 10 a hipotenusa. Tá? Beleza? Essa é a resultante de força no corpo. Ponto. Se existe uma resultante, existe uma aceleração. Né? Quem é que relaciona isso? A massa. Então, ele pede uma outra coisa, né? Ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Ao fazer isso, a gente está calculando o módulo da aceleração. Tá? Então, eu tenho que a aceleração é igual a força, que é 10, dividido pela massa, que é 50. Tá? Então, dá 0,2 metro por segundo ao quadrado. Confere aí. Então, o que a gente está tentando entender, né, nessa história? Quer dizer, uma massa de 50 quilos, quando submetida a uma força de 10 newtons, acelera 0,2. Percebem? Quer dizer, por que a aceleração é tão baixinha? Alguém conseguiria me explicar? Por que a aceleração é tão baixinha? Massa grande, constante inercial grande, certo? Tá bom? Agora deixa eu fazer uma pergunta, que a gente não tocou nesse assunto ainda. Isso que a gente achou aqui é o módulo da aceleração, correto? Confere. Como é que eu desenharia o vetor aceleração, gente? O vetor aceleração é um vetor. Como é que é o vetor aceleração? Alguém poderia me dizer? Como desenhar vetor aceleração num corpo? Eu vou desenhar ele aqui em cima, ó. Tá? Vou desenhar ele aqui. Ó. Esse é o vetor aceleração resultante. Percebe que o vetor aceleração, ele tem a mesma direção e sentido da força. Faz sentido, né, gente? Se a força resultante está na diagonal, a aceleração também. Por exemplo, olha só. O peso não é uma força vertical para baixo? A gravidade é uma aceleração vertical para baixo. Então, aqui vai uma observação. O vetor aceleração resultante possui a mesma direção e sentido da força resultante.
Toda força causa uma aceleração. Beleza, gente. Podemos passar para frente? Questão número 4. Qualquer coisa pede para voltar aqui, tá? Eu não sei se está com muito delay hoje. Questão número 4. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que a sua velocidade variou linearmente com o tempo. Gente, quando ele fala que a velocidade variou linearmente com o tempo, ele está falando que o movimento é uniformemente variado. É o vovô ateu. De acordo com os dados da tabela, tá aqui, ó. Tum, 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 tum. De fato, né? No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou sobre o carrinho foi quanto? Então, eu tenho um carrinho com uma força resultante ali. Essa força resultante está fazendo a velocidade variar. Tá. Bom, eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Tá? Bom, a aceleração eu consigo calcular, moçada. Se você olhar na tabela, você consegue perceber de cabeça. Veja, a cada 1 segundo, a velocidade variou 2. Tá vendo? Ó? 2 segundos, 2 metros por segundo. Aí aqui, ó, do 1 para o 2. 2 metros por segundo. Depois, 2 metros por segundo. Então, a gente conclui que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. ΔV por ΔT, né? Tá? Então, tá bom. Força resultante igual a massa, 0,4, vezes 2, 0,8 newtons. Tá? Alternativa B de bola. Tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Acho que nesse exercício é um momento legal para a gente discutir isso. O que é 1 newton? Define para mim 1 newton. Quando a gente fala define, não é uma fórmula não, tá? É uma definição. Olha, 1 newton é tananã, tananã, tiriri, tururu, tururu. Vamos ver aqui. Não, é uma definição. É uma definição mesmo. Porque no sistema internacional, eu vou até ajudar. Vou dar uma dica. No sistema internacional, o Newton, ele é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Faz sentido, né? Se você pensar que, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, tá aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas tudo bem, ok. Mas eu quero definir Newton. Sabe como é que a gente define Newton? Olha só, gente, vê como faz sentido. Newton é a força, 1 Newton, né? Olha lá, apareceu aqui. Pronto. Pronto. É a força para imprimir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em 1 quilograma. Exatamente. Ó, é a força necessária é a força necessária para imprimir 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração num corpo de 1 quilograma.
Ah, mas Dan, peraí, não concordo. Aí tem sempre aquelas pessoas do contra. Você pode pensar que o Newton é a força necessária para você acelerar 1 quilo, 1 metro por segundo ao quadrado. Mas eu posso acelerar 2 quilos, meio metro por segundo ao quadrado. Eu posso acelerar 4 quilos a 0,25 metro por segundo ao quadrado. Claro que você tem várias possibilidades, né? Mas basicamente, gente, quando você quer entender a unidade, olha para esse tipo de análise, né? Por exemplo, né? Vamos pegar uma outra grandeza aqui, vai. Corrente elétrica, que é ampere. Ampere é coulomb por segundo. Então, o que é 1 ampere? 1 ampere significa que 1 coulomb de carga está passando a cada segundo no fio, a cada 1 segundo. Então, isso ajuda a gente a entender o conceito. Pode parecer meio besteira, mas na hora das questões isso ajuda, tá? Beleza. O Newton. Aqui. Aqui. Ué, pronto. Tô trocando aqui, tá? Tchau. Tchau, questão 4. 5. Uma força resultante de intensidade F produz num corpo de massa M1 uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A mesma força de intensidade F, aplicada num corpo 2, uma massa M2, provoca uma aceleração de 10. Então vamos desenhar isso aqui, vai. Ó, eu tenho um corpo de massa M1, que quando você aplica uma força nele F, ele acelera 5. Aí um outro corpo de massa M2, submetido à mesma força F, acelera A2, 10. 10. Espera aí que eu já volto aqui, estão chamando. Eu adoro maionese, gente. Puta merda. Eu adoro maionese com limão siciliano. Então caprichem, tá? Não tem problema. Vocês têm vergonha das coisas, mano. Cara, eu falava cada coisa na aula, não tava nem aí, mano. Tava nem aí, cara. Mas, professor, tá ligado aqueles caras? Ô, professor, espera um pouquinho aí, professor, tá ligado? Você fala, meu Deus, ai, meu Deus, ele vai falar. É assim, cara. Vocês têm que falar, mano. Vocês têm que falar. Aí, olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra falar em falar, vai. Qual corpo tem maior constante inercial? Rápido. Tem que ser rápido esse aí. O corpo 1. Por quê? Porque os dois tiveram a mesma força, só que você conseguiu acelerar menos o primeiro corpo. Então ele é mais maçudo, né? Tipo assim, ele é mais preguiçoso, né? Ele tem mais constante inercial, perfeito. Agora o que ele vai fazer? Ele vai acoplar os dois corpos, 1 e 2. Se os dois corpos forem acoplados um no outro, formando um único corpo, e a mesma força de intensidade F for aplicada, qual vai ser a aceleração nova? Pronto. Então, assim, é aquele tipo de problema, né, gente, que a primeira coisa que você tem que constatar, que isso já é importante, que esse corpo, ele acelerou metade, com a mesma força. Então, significa que eu posso dizer que a massa dele é 2m, e a massa desse aqui é m. Tá? Vamos supor que você não consiga enxergar isso de primeira, tá? Porque não é, tipo, às vezes a gente coloca as coisas no quadro como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E às vezes não é. Vamos imaginar que você não saiba disso. A primeira coisa que você tem que perceber na questão é, bom, eu preciso achar uma relação entre as massas. Então você faz isso, ó. F igual a M1 vezes 5.
Mas também para o corpo 2, F igual a M2 vezes 10. Só que como as forças são iguais, eu falo que 5M1 igual a 10M2. Portanto, você consegue, igualando as forças, né, que foi o que o exercício falou, que M1 realmente é o dobro do M2. Então, a partir do momento que você descobre que M1 é o dobro do M2, você já coloca eles tudo em função de M, tá? Beleza. Agora, o que a gente pode tentar pensar? Ah, outra coisa que a gente sabe, né? Se eu aplicar dentro, com essas massas, porque veja, se essa massinha aqui é M, essa aqui é 2M, você concorda que essa daqui é 3M? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma das situações, claro que eu vou escolher a mais simples, vou pegar essa situação aqui, ó, e vou escrever a segunda lei para ela. Só que agora eu vou escrever com o M. Então, para o corpo 2, força igual a massa vezes a aceleração ali. Certo? Porque quando a massinha M foi submetida à força F, ela acelerou 10. Quando eu pego o sistema inteiro, eu tenho a mesma força igual a... A massa do sistema agora não é mais a massa do 1 ou a do 2. O sistema está único. Então, eu tenho 3M vezes a nova aceleração. A nova aceleração. Tá? Como as forças são as mesmas, a gente vai manter a mesma lógica. Né? Então, 10M igual a 3M vezes a 3. Cancela os M's. Então, a aceleração é 10 terços. Tá? Deixa assim também, né? Não precisa, ou 3,3 se quiser. Tá bom? Então, esse tipo de raciocínio, né, dele ficar... Ah, ele pega um corpo 2 vezes mais maçudo do que o outro. É um tipo de problema meio chatinho, né? Que envolve muita letra. Tudo bem, gente? Podemos passar para a próxima? Podem printar aí. Aqui para a gente não dizer que não falou das flores. Falar um pouquinho da força-peso, né? A rigor, gente, força-peso e força gravitacional são a mesma coisa, né? São exercidas a partir da Terra. Então, são interações entre corpos. Isso pela teoria do Newton, né? Que é o que a gente está estudando. A gente costuma se referir a essa força usando a palavra peso para corpos que estão na superfície da Terra. Então, tipo, nós temos peso, o carro tem o peso, o prédio tem o peso. Agora, para um corpo que está em órbita, por exemplo, a Lua, um corpo que já está como estação espacial, a gente já não usa mais o termo força-peso, a gente já usa o termo força gravitacional. Então é só um rigorzinho meio besta, tá? Bom, alguns comentários sobre a força-peso, né? Pela teoria da gravitação universal, a força gravitacional ela é produto da interação entre massas. Tá? Então, ela é produto de interação à distância entre massas. A força gravitacional, ela é uma das 4 grandes forças da natureza. Eu já falei isso 30 milhões de vezes para vocês, tá? Bom, pela teoria da gravitação universal, essa força ela tem um módulo, tá? Que é dado por G, emão, eminho, sobre D quadrado.
O que seriam essas... D quadrado aqui, faltou um quadradinho. Impressionante, né? Só um parênteses aqui. Impressionante a semelhança com a lei de Coulomb, da força eletrostática, né? Quer dizer, isso mostra, na verdade, uma tendência da física em imitar modelos, né? Então, bom, se o modelo está funcionando para uma coisa, vamos fazer para outra. E ver que o modelo funciona bem, né? Ele funciona para carga elétrica e ele funciona para massa. Então, quer dizer, a relação da massa com o campo gravitacional, ela deve ser muito parecida com a relação da carga com o campo elétrico, tá? Bom, o que seriam as massas? Irmão Eminho, né? A massa do planeta maior, a massa do planeta menor. E essa distância aqui é a distância entre os centros do planeta. Entre os centros do planeta, dos planetas. Tá? Beleza? O que acontece? Vamos imaginar, então, uma situação hipotética em que você tenha um corpo, a Terra, tá? E vamos imaginar que você tenha um corpo aqui de massa eminho, bem próximo à Terra. Praticamente na superfície, que é o que acontece com a gente, né? A maioria dos corpos está próximo à superfície. Mesmo, por exemplo, um corpo que está no topo do Monte Everest, que são 8 quilômetros de altura, o que são 8 quilômetros perto do raio da Terra, né, gente? Vamos combinar. Então, todos os corpos que a gente tem no planeta estão na superfície. Vamos imaginar esse corpo abandonado na superfície, em repouso, tá? Ele foi abandonado em repouso. Quando esse corpo é abandonado em repouso, surge aqui uma força resultante. Certo? Que é a gravitacional. Então, pela segunda lei de Newton, se a gente considera que isso aqui está vácuo, né? A gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante do corpo. Agora veja o que acontece. A força resultante é a gravitacional, não é? Então eu posso substituir aqui a expressão da gravitacional. Então eu vou dizer que G, emão, eminho, sobre D quadrado, igual a eminho, vezes a aceleração resultante. Ok, até aqui. Gente, eu posso cancelar essa massa pequenininha. Né? A massa pequenininha, na verdade, é a massa do nosso corpinho. É ele que está sendo acelerado. Então, o que a gente descobre? Que a aceleração resultante no nosso corpinho, ela é G, emão, sobre D quadrado. Vocês conseguem perceber como essa expressão ela é importante na física? Ela prova aquilo que o Galileu falava. O que o Galileu dizia? Que se eu soltar uma bola de boliche e uma pena, elas vão cair, se elas estiverem na mesma altura, elas vão cair com o mesmo tempo de queda. Porque elas têm a mesma aceleração. A gente observa nessa expressão que a aceleração de um corpo perto de um planeta, ela não depende da massa do corpo. Ela não depende da massa do corpo, ela não depende da forma do corpo, nada. Ela depende da massa do planeta, evidentemente. Então, acelerações gravitacionais dependem de planetas serem mais massivos ou menos, ok? E ela depende da distância do planeta. Só que ela varia de maneira quadrática, né? Então, é uma outra questão que depois a gente discute lá na aula de gravitação, tá? Beleza? Então, só para a gente perceber como a lei de Newton prova aquelas coisas que a cinemática vai falando. Tá? Então, ó, é o seguinte, não importa, todo mundo acelera do mesmo jeito. Não importa se você está aqui, se você está aqui, se você está aqui, a diferença de altura é muito pequena. Né? Para você sentir uma diferença de campo gravitacional, você tem que estar muito longe. Muito longe. Né? Por exemplo, se você dobrar a distância, que é o raio da Terra, se você dobrar a distância, que é o raio da Terra, o campo cai 4 vezes. Tá?
E a distância, o raio da Terra é enorme. Então, quer dizer, mesmo a estação espacial, né, que a gente vê os astronautas ali dentro, que fala, não tem gravidade. Claro que tem. Gravidade ali existe. O problema é que lá os caras estão em queda livre. É uma outra questão, né? É uma outra situação, tá? Bom, diante disso, vamos responder as questões meio rapidamente, né? Porque agora já... Ele fala que uma pessoa tem peso 800 newtons na Terra, onde a aceleração da gravidade vale 10. Determine a massa. Então, P igual a mg. Né? Então, quer dizer, a força-peso causa no corpo uma aceleração. Todo corpo que está na Terra, não tem um corpo que não esteja na Terra que esteja livre disso aqui. Todos nós temos essa aceleração, tá? Ah, mas por que eu não ando, Danilo, se eu estou acelerado? Porque você está no chão. Quando você cai em queda livre, você percebe isso. Né? Então, é justamente essa situação que é importante. Por quê? Porque a sensação de peso que nós sentimos, ela é decorrente da compressão na superfície da Terra. Tá? Eu falei isso na última aula. Se eu tirar o chão de você, você perde a sensação de peso. Tá? B. Descreva o que ocorre com a massa de uma pessoa se ela for para um planeta onde a aceleração da gravidade é 3 vezes maior. A massa continua a mesma. A massa é constante. Tá? Quer dizer, o que significa isso? Se ela for submetida à mesma força, ela vai ter a mesma aceleração que ela tinha na Terra. A questão é essa. Tá? Não importa onde o corpo está. Se você der para ele uma força, ele vai acelerar. Sempre do mesmo jeito, porque a massa dele é constante. Tá? Calcule o peso dessa pessoa naquele planeta. Aí faz sentido, né? Porque quando você vai para um outro planeta, tem uma outra coisa te puxando. Essa outra coisa tem uma outra gravidade, imprime uma outra gravidade, né? Então, a aceleração, ele fala aqui no item B, né? Descreva o que acontece com a massa da pessoa se ela for para um planeta onde a aceleração da gravidade é 3 vezes maior que a da Terra. Então, a aceleração do planeta seria 30 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, imagina agora você no chão do planeta. No chão do planeta. Com 2 de você nas costas. Você e mais 2. Exatamente isso que vai acontecer se você estiver naquele planeta. Quando você pisar no chão, você vai sentir você e mais 2, né? Porque são 3 agora. Tá? Então, o peso aqui, a massa dele era 80, né? Aqui. 80 quilogramas. São 800 newtons. Então, aqui fica 80 vezes 30. Tá? Aí você fala assim, né, uma outra pergunta para a gente refletir um pouquinho. Imagina que você esteja entrando no campo gravitacional desse planeta. Imagina que você está numa sonda e aí você começa a fazer a entrada no campo gravitacional desse planeta. Você conseguiria me dizer o que você iria sentir? Qual seria a sua percepção desse momento? Se a gente entrasse no campo gravitacional desse planeta, o que iria acontecer conosco? Nós iríamos acelerar 3 vezes mais do que na Terra. Então, por exemplo, na Terra, a cada segundo você acelera quanto? 10, não é? Então, no instante 0, você está em repouso. No instante 1, você está a 10 metros por segundo. No instante 2, você está a 20. Nesse planeta ia acontecer uma situação muito bizarra. A cada 1 segundo, você ia acelerar 30 metros por segundo ao quadrado. Então, tipo, em 1 segundo você já estava a 100 por hora. Em 2 segundos você estava mais ou menos a uns 200 por hora. Em 3 segundos você estaria a uns 400 por hora. Então, assim, provavelmente isso causaria... a pessoa queima na reentrada, né? Se na Terra isso aconteceria, imagina num planeta com gravidade maior, tá?
Outro problema, né? Imagina se você quisesse soltar um foguete desse planeta. Qual seria o problema de soltar um foguete desse planeta? Você ia gastar muito mais combustível para soltar esse foguete. Mas muito. Porque ele ia ter que escapar do campo gravitacional 3 vezes maior. Né? Então ele teria que escapar com uma velocidade maior. Tá? Quando a gente for discutir força centrípeta, a gente vai comentar um pouquinho, né? Qual é a velocidade que você tem que soltar um corpo para ele entrar em órbita? Como que funciona isso? Tá? A gente depois comenta sobre isso. Beleza, gente? Posso seguir na frente aqui? Seguimos? Então vamos. Questão 7. 7. Um veículo de 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. Então, S, em função de tempo, igual a 3t ao quadrado mais 2t mais 1. É uma equação de move, né? Então, daqui eu já entendo que existe uma aceleração. Tá? Se existe uma aceleração, tem uma resultante. Todo mundo compreende essa sequência de raciocínio, né? Então, eu olhei para uma equação. Como é que eu sei que ela é de move? Porque ela é de segundo grau. Então, eu sei que no move existe uma aceleração, portanto, existe uma força. Isso é a segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica. Qual que é o módulo da resultante? Então, é isso. Bom, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá, a massa eu tenho. Gente, eu preciso achar a aceleração. Alguém? Alguém me ajuda? Ali na equação horária, o 3 vai ser 6. O 3 vai ser 6? Não, peraí, deixa eu entender o que você está falando. Eu sei o que você está falando, eu sei, eu tô enchendo o seu saco. Calma, é brincadeira. O que acontece? Se vocês lembrarem da equação do move, ó, o que o Edu falou aqui. O pessoal aqui também já está falando, ó, no chat. A galerinha botou aqui, é isso mesmo. Boa, perfeito. Olha só, deixa eu colocar de outra cor. Ó, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado. Né? Quando você olha para uma equação de move, ela tem uma forma. É uma forminha. Cada termo ligado aqui na equação tem um significado no movimento. Então, a questão é que A sobre 2 é igual a 3. É aqui, ó, esse terminho. Então, a aceleração do corpo, na verdade, é 6 metros por segundo ao quadrado. Sacaram a ideia? Então, aí eu jogo na equação agora, ó. Força resultante igual a massa, que é 5 vezes 6. Tá? Fiquem ligados nisso, gente. Às vezes a gente acaba, por exemplo, quando a gente costuma terminar um assunto, né? Pelo menos eu era assim, né? A gente acaba meio que dando, às vezes, um delete das coisas, né? Puta, acabei cinemática. Muitas vezes a gente tem que trazer as coisas para cá, principalmente quando o assunto ainda está na mecânica. Tá bom? Fechou? Vamos fazer mais um? Vamos lá? Questão número 8. Questão número 8. Em alguns textos de física sobre leis de Newton, encontra-se descrita uma situação conhecida como paradoxo do burro. Geralmente, por trás de um paradoxo tem algum erro grave, né? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre paradoxos, né? Enfim, esse aqui é um paradoxo que é meio bizarro. Se você lê ele e não tomar cuidado, realmente você acha que ele tem sentido, mas não tem sentido nenhum. E o exercício vai nessa mesma linha. Ele fala assim, ó. Qual que é o paradoxo do burro? O burro puxa a carroça, exercendo sobre ela uma força horizontal para frente. Ok. Pelo princípio da ação e reação, a carroça aplicará ao burro
uma força de igual intensidade e direção, porém para trás. Quando são opostas e de igual valor, essas forças devem se cancelar. Assim, nem o burro nem a carroça deverão sair do lugar. Pronto. Aí o item A. De acordo com a lei da ação e reação, o paradoxo do burro contém um erro de conceito. Ele pede para identificar o erro primeiro. Aí no item B. Como se justifica, então? Porque o item A é basicamente assim, né? Prove que o paradoxo está viajando. Item B. Já que o paradoxo está viajando, então explica o que acontece. Ó, B. Como se justifica o fato do burro conseguir se mover para frente se a força aplicada sobre ele pela carroça é para trás? Ó, começou a vir já aqui. Porque as forças não são aplicadas no mesmo corpo. Boa! Então, para lá. Vamos. É claro que eu não vou desenhar um burro, muito menos uma carroça. Eu vou desenhar dois corpos se puxando, né, gente? Então, ó. Imagina um corpo aqui que eu vou identificar como C, seria a carroça, e um outro corpo aqui, o B, que é o burrinho. Eles estão conectados, ok? Então eu não vou desenhar nada conectado a eles, mas a gente sabe que ele está conectado. Então, o paradoxo ele começa dizendo assim, olha, o burro, ele puxa a carroça. Ok, então vamos desenhar isso aqui. Então eu vou desenhar aqui uma força, eu vou chamar ela de FBC. É a força que o burro faz na carroça. Pelo princípio da ação e reação, a carroça aplica no burro uma força de igual intensidade e direção, porém para trás. Então, você tem aqui uma força que a carroça faz no burro. Tudo bem. Como são opostas e de igual valor, essas forças devem se cancelar. É aí que está o problema, né? Então, vamos corrigir o paradoxo. Eu vou escrever assim: as forças citadas constituem um par ação e reação. E, vírgula, portanto, vírgula, não se anulam. Já que estão aplicadas em corpos diferentes. Tranquilo, moçada? Então a gente meio que provou que realmente o erro está meio. O paradoxo, na verdade, tem um erro. Te induz a pensar que é um paradoxo porque tem um erro. Aí vem a segunda parte da pergunta, que é bem difícil. Essa daqui eu acho mais difícil. Tudo bem. Então, já que isso é verdade, como é que o burro anda se ele está sendo puxado para trás pela carroça? Como é que ele consegue andar, então? E aí, o silêncio foi feito. Quem é que está puxando? Ou eu vou tentar usar um outro termo, vai. Quem é que está empurrando o burro para frente? Tem alguém empurrando. Burro aplica força no chão. Parece uma notícia de jornal. Olha, burro aplica força no chão e sai do repouso. Gente, que força é essa? O atrito. Boa, o atrito. Burro aplica força no chão e sai do repouso. O que acontece é o seguinte, gente. O burro,
não nos esqueçamos, ele tem uma pata. Meu Deus, isso é uma pata de burrinho, tá? Então, olha só. Considera a patinha do burro e aqui o chão. Gente, quando você vai andar, você pode não perceber isso. Mas quando você vai andar, você empurra o chão para trás. Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Não é mesmo? Quando você anda, você empurra o chão para trás. Então, imagina o chão em contato com a patinha do burrinho, o chão é empurrado para trás. Então, ó. E em reação, o chão empurra o burro para frente. Isso é chamado de força de atrito. Agora vai acontecer uma coisa aqui que eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou falar, pelo que vejam só. Atrito é uma força que geralmente atrapalha o movimento. Mas existem atritos que são responsáveis por movimento, gente. Para pensar um pouquinho. Quando você pisa no acelerador, para que o carro ande, o pneu gira para trás. Na medida em que o pneu gira para trás, ele força o chão para trás, que vai forçar o carro para frente. Mas é preciso que haja uma superfície porosa. Então, o atrito ele é fundamental para fazer o movimento acontecer. Só que esse atrito ele vai ser chamado de atrito motriz. Quando é que acontece o atrito resistente? Quando o carro está andando, com a roda girando. Então, enquanto a roda está girando, ele está movimentando o carro para frente. Ele está empurrando o chão para trás e o carro está sendo empurrado para frente. É que nem o burrinho. Só que imagina, por exemplo, que o burro vê um obstáculo e para repentinamente. Quando ele para, a pata dele escorrega para frente. Quando ele para e a pata escorrega, aí o atrito é para trás. Então você tem um atrito motor, um atrito motriz, que é exatamente esse atrito que faz o corpo andar para frente. Tá? Esse atrito que o burro faz, de fato, tem que ser maior do que a força CB, para que ele consiga sair. Tá? Por isso que, se ele tiver com a patinha molhada, ele começa a escorregar e não consegue sair do chão, não consegue andar. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó, o atrito. Opa, atrito. A gente vai ter uma explicação só sobre atrito, tá? Para falar dos coeficientes. O atrito entre o piso e a pata é responsável por retirar o sistema do repouso. Aqui a gente pode aproveitar o ensejo. Nossa, eu tô com umas palavras hoje de velho, né? Eu posso aproveitar o ensejo para aplicar uma segunda lei de Newton no burro. Então, considera que isso aqui é o burro inteiro, tá? A patinha do burro, tá? Essa força aqui é a força que ele está fazendo na medida em que ele empurra o chão para trás. Então, o chão empurra ele para frente. Aí você tem contra ele a força da carroça. A força que a carroça faz no burrinho. Se o burro saiu do lugar, presta atenção. Se o burro sai do lugar, para onde está a aceleração resultante? Se o burro sai do lugar, para onde está a aceleração resultante? Apareceu aqui, vamos ver. Para frente, perfeito. Então, aqui, ó, a aceleração resultante está para frente. Resultante, perfeito. Tá? Quer dizer, para ele conseguir sair do lugar, a força de atrito entre o chão e ele precisa ser maior do que a força que a carroça faz para trás. Tá? Tudo bem.
Vamos fazer mais uma? Mais uma. Podem tirar print dessa tela para a gente fazer, então, a questão número 9. Questão 9. Um livro está em repouso num plano horizontal. Atuam sobre ele as forças peso e a força normal, Fn. Então, aqui é um exercício para a gente poder discutir a questão da normal, tá? Espera aí. Explico. Já vou comentar. O atrito motriz acontece assim. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou explicar com uma roda, que eu acho que fica mais fácil. Então, imagina isso aqui é o pneu de um carro. Tá? Imagina aqui o chão. Tá? Agora imagina que essa roda ela vai girar nesse sentido. Tá? Para que o carro ande para a direita. Não sei se você consegue perceber essa ideia. Tá? Então, se a roda girar nesse sentido horário, ela vai andar para a direita. Ela vai fazer isso aqui. Ó. Tá. Só que acontece o seguinte. Se a roda está andando para a direita, é porque tem uma força agindo nela. Então, o que acontece? Imagina o contato entre a roda e o chão. Tá? O que acontece? Quando a roda passa nessa direção, ela empurra o chão para a esquerda. Força que a roda faz no chão. Então, o chão ele é literalmente empurrado com uma força para a direita. O que acontece, então, por ação e reação? O chão empurra a roda. Só que lembra qual é a característica da ação e reação? Ela tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário. Então, essa força ela é traduzida jogando o carro para frente. É a força que o chão exerce sobre a roda. Você percebe que esse atrito, aí entra a história do atrito motriz. Esse atrito, ele está causando o movimento. Tenta imaginar, por exemplo, se não houvesse atrito aqui. Se não houvesse atrito aqui, ó, quando o cara acelera o carro, a roda ia ficar girando em falso. Vocês já viram um carro de Fórmula 1 fazendo largada? Quando ele acelera muito, a roda gira em falso. O carro fica parado no lugar e a roda fica zzz. Então, quando a roda gira, é porque tem atrito. Só que esse atrito ele leva o corpo para frente. Então, portanto, se ele leva o corpo para frente, ele é um atrito motriz, tá? Quando é que esse atrito passa a não ser para frente? Se ele travar a roda. Então, a roda está girando. O carro está andando com uma puta velocidade. Se porventura essa roda parar de girar, por qualquer que seja o motivo, o carro passa a escorregar por inércia. Aí, nesse momento em que o carro está escorregando por inércia, o atrito atrapalha, por isso que uma hora ele para. Esse atrito é o atrito tradicional, vamos dizer assim, o atrito resistente. Né? Tudo bem? Não sei se ficou claro isso. Só para vocês verem como isso é interessante, esse tipo de engenharia, né, essa pergunta do atrito motriz, ela é relevante porque na Fórmula 1, por exemplo, ou até mesmo na produção de carros, como é que a gente aumenta o atrito motriz? Por que aumentar o atrito motriz é importante num carro? Porque você aumentando esse contato do pneu com o chão, você aumenta a estabilidade do veículo e você aumenta a transmissão de energia do motor para o carro, sem ficar girando em falso. Cada giro em falso que uma roda dá, ela perde energia. Então, o que os sistemas fazem? Eles, dependendo de como o carro é construído, você consegue aumentar a pressão do ar sobre o carro, é chamado de pressão aerodinâmica, de tal maneira que o carro fique mais preso no chão. Esse aumento de pressão sobre o carro aumenta o atrito motriz. Então o carro fica mais firme para a manobra, ele faz uma manobra mais precisa. Você pode meter o pé no acelerador, que o carro não vai correr o risco de girar a roda em falso. Tá bom? Bom, beleza. Vamos então continuar a história da normal.
Essa questão aqui ela foi colocada para a gente rediscutir a normal. A gente falou sobre ela na aula de ontem. Vamos comentar de novo. Ele fala assim: um livro está em repouso num plano horizontal. Atuam sobre ele as forças peso e normal. Analise as informações abaixo. Tá. Bom, antes da gente analisar as informações abaixo, vamos colocar aqui uma tabela. Para ação-reação. Então, ó, ação. Peraí, deixa eu colocar mais para a direita aqui. Então, ação, reação. Então, olha só. Vamos pensar primeiro na força-peso. O peso está sendo aplicado no corpo. Certo? Então, eu vou escrever aqui, no corpo. Quem é que aplica esse peso no corpo, gente? O peso é uma força de interação entre o corpo e a Terra. Então, a reação está na Terra. Até aí, beleza. Tá bom. Agora, o corpo ele sofre uma outra força, que é a força normal. A força normal está sendo aplicada no corpo. Mas quem é a reação? Onde está a reação da normal? Veja, a normal ela é aplicada pela mesa sobre o corpo. Ela não é uma força da Terra no corpo. A normal é uma força da mesa sobre o corpo. Então a reação dela está na mesa. Percebe que são forças totalmente diferentes? O que acontece nessa condição, né, gente? O corpo está numa condição de repouso. Se ele está numa condição de repouso, pela segunda lei de Newton, a resultante nele é zero. Portanto, a normal igual ao peso. Então, toma cuidado, porque essa frase ela é uma das arapucas que o aluno que está começando a estudar física enfrenta. É verdade que a normal é sempre igual ao peso? Não. Não. Por exemplo, quando é que a normal não será igual ao peso? Quando o corpo estiver num plano inclinado, que depois a gente vai discutir. Outra situação em que a normal não é igual ao peso, quando o corpo estiver acelerando para cima ou para baixo. Quando esse corpo estiver acelerando, a normal não é igual ao peso. E é aí que acontece a história do peso aparente, o problema do elevador. Sabe aquele problema maldito do elevador? Ele acontece quando a normal não é igual ao peso. Né? Você tem situações em que a normal pode ficar maior que o peso. Nesse caso, você vai se sentir mais pesado. E tem casos em que a normal vai ficar menor que o peso. Aí você vai se sentir mais leve, que foi aquilo que a gente discutiu na aula passada, que até acho que foi a Jade que tinha comentado sobre aquele avião que faz as pessoas perderem a sensação de gravidade. Tá? É justamente dessa maneira que você faz a pessoa perder a sensação de gravidade, é tirando a normal dela. Você tem que tirar o chão dela. Não importa se ela está aqui ou ali, você tem que tirar o chão dela. Tirou o chão, ela vai perder a sensação de peso dela. Tá? Tranquilo? Então vamos para as frases. Frase 1. A força de reação à força peso está aplicada no centro da Terra. Beleza. Tranquilo. 2. A reação anormal está aplicada sobre o plano horizontal. Boa, olha lá. Aqui, ó. A reação anormal está aplicada no plano horizontal, na mesa. Só que para baixo, né? Só que seria para baixo. O livro está em repouso e, portanto, a normal e peso são forças de mesma intensidade e direção, porém em sentidos contrários. Beleza. E aí a última que é a falsa, né? A força normal é a reação à força peso. E não é verdade. Né? Primeiro, eu mostrei quem são as reações e também tem aquela questão de que ação e reação não podem estar no mesmo corpo. Né? As duas estão no mesmo corpo. Então, elas não podem ser ação e reação.
Tá bom? Então ficou 1, 2 e 3, alternativa C, né? C é isso? Acho que é isso mesmo. C. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, porque... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô achando que esse aqui... Ah, não, ainda tem mais esse. Esse aqui é o nosso último de hoje, tá? Esse aqui é o nosso último de hoje, tá? A partir do 11º, a gente vai entrar numa outra pegada, que é começar a trabalhar com a matemática mesmo, né? Assim, mais pesada. Separar sistema, botar equação, somar equação, decompor força, tá? Então, a gente vai encerrar com esse último aqui. Bem simplesinho também, só para a gente lembrar bastante daqui para frente da palavra normal. Normal na geometria equivale a dizer que quando você fala que uma coisa é normal a outra, significa que elas formam um ângulo de 90 graus. São perpendiculares, né? A gente usa muito o conceito de normal aqui na mecânica, né? E na ótica, quando a gente vai fazer construção de imagens, enfim. Então, ele dá 4 figuras. E ele quer que a gente analise só onde que a normal está representada de maneira certa, onde ela está representada de maneira errada. Né? O que você tem que olhar em relação a normal? Se ela é normal. Basta você olhar isso. O que significa dizer que ela é normal? Ela é perpendicular ao plano onde o corpo está? Se ela for, ela está correta. Então, veja. Aqui você tem um corpo apoiado no plano. Então, ele aperta o plano para baixo. Se ele aperta o plano para baixo, o plano aperta ele para cima. Então, essa normal, ok. Então, a primeira, ok. Tá? E essa do item B, gente? Faz sentido a gente ter uma normal assim, ó? O que vocês acham? Acho que sim, ó. O pessoal está falando, acho que sim. Ó, veja. Essa força F aqui para cima indica que tem alguém apertando ele sobre o teto, certo? Tem alguém aí empurrando ele sobre o teto. Então, na medida em que o corpo pressiona o teto para cima, o teto pressionará o corpo para baixo, empurrará o corpo para baixo. Então, há uma força de contato sim aqui, tá? Há uma força de contato sim. Beleza. Aqui nós temos um problema, ó. Ele deu a força-peso representada para baixo, e aí beleza. Só que o corpo está num plano inclinado. Tá? Aqui existe uma força para baixo, ele chama de Finho. Tá? Pode ser uma corda puxando ele, sei lá, alguma coisa do tipo. Aqui você tem uma força puxando ele para cima, que poderia muito bem ser um atrito, ou também uma corda, sei lá, o que diabo. Só que essa força aqui não tem sentido ser normal. Ela teria que ser apontada assim, ó. Tá? Esta força será uma força normal. Tá? A gente vai fazer toda uma discussão sobre ela, né, na aula de plano inclinado e tal, beleza? Então, aqui ok, item A, aqui no item B ok, o item C não. O item C está bugado. E o item D? Aqui ele pegou o corpo e apertou o corpo sobre na parede. Você pega um corpo e aperta assim, comprime. Veja, eu tenho a força-peso aplicada no corpo para baixo pela terra. Esta força F aqui, a gente vai discutir sobre ela depois, lá na próxima aula. Ela vai ser um atrito, provavelmente, para o corpo conseguir ficar parado aqui, né? Aí ele apertou o corpo para a direita, a parede, né? Então a parede foi apertada para a direita. Como reação, ela empurra o corpo para a esquerda. Então essa normal está perfeita, num ângulo de 90 graus. Tá? Beleza? A normal seria uma reação da compressão de F. Isso. Exatamente. Exatamente. Tá? Ação e reação. Perfeito. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilos? Fechou? Beleza, então. Então eu vou parando por aqui.